Legal, Marcelo. Acho que eu queria fazer um contexto aqui, né? Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, e isso são dados do Sebrae, tá? A gente está falando aí de basicamente 99% das empresas no Brasil, né? Então, as PMEs, as pequenas e médias empresas, elas correspondem aí a 99% das empresas no Brasil, um número extremamente expressivo, né? E elas representam 47% do PIB, né? Então, se você somar 22,5% das micro e pequenas, mais 24,5% aí das médias, você tem 47% do PIB. Então, é uma representatividade muito grande, né, para o tamanho do Brasil, né? Então, elas sim são uma força, né? E por isso que eu achei fantástico quando fui convidado por vocês para falar sobre a pequena e média empresa, né, que é um dos focos, né, da Valor Vertical. E aí, quando a gente olha sobre maturidade, que você perguntou, é bem direto, tá? Eu ainda acho que é média para baixa maturidade, né? Se a gente for numa escala de muito baixa, baixa, média até alta, até excelência, né? Quando a gente fala de uma escala aí de 5 pontos, né? Eu diria que é de média para baixo, né? A maturidade ainda é muito baixa, né? Por quê? Né? E justificando. Primeiro, assim, quando a gente olha pontos fortes, né? Quando a gente olha para pequenas e médias empresas. Embora eu tenha falado de que a jornada Lean ela depende de pessoas, e o Daci comentou várias vezes sobre isso, existem alguns pilares que fortalecem essa condição de transformação. Então, a gente está falando de pessoas, processos e resultados, né? Então, o elo forte dentro desse processo, né, é que a pequena e a média empresa ela tem a sua facilidade e sua proximidade para você fazer uma transformação. Então, a jornada de transformação ela acaba sendo, você consegue trabalhar ela de uma forma um pouco mais planejada, né? Isso é um ponto forte. Isso são coisas que a gente identifica com muita rapidez, né? Quando a gente vai dentro de uma pequena e média empresa. Por quê? A gente consegue identificar um dinamismo muito mais rápido para a implementação e para a geração de resultados do que numa grande empresa, né? Então, isso é um ponto extremamente positivo, né? Qual é o elo de risco aqui, né? Que eu até já comentei com a pergunta do Daniel. As pessoas, né? Então, existe uma vulnerabilidade com relação à falta de disciplina, né? Digamos assim. Por quê? Porque falta um trabalho padronizado, né? Porque falta você definir aquelas condições de base, falta conhecimento, né? Muitas vezes para se aplicar as condições de básicas mínimas necessárias para buscar a melhoria contínua, para buscar uma jornada de médio e longo prazo, algo, um resultado mais sustentável, né? Então, e muitas vezes, por que isso acontece? Porque a pequena e a média empresa, elas ainda possuem uma dificuldade muito grande de fazer o seu planejamento estratégico, né? De você conseguir fazer um desdobramento de um ROXIN para KPIs, para um BSC, para fazer toda essa tradução de indicadores até chegar no operador, né? Essa mobilização por resultados, essa mobilização por meritocracia, buscando reconhecer as pessoas pelo resultado que elas apresentam. Então, toda essa estrutura, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, ela é reduzida, né? Então, muitas vezes, o médio empresário ele está ali focado em entregar aquele equipamento, entregar a máquina, entregar o produto, entregar aquilo que apareceu de demanda rápida. O mercado mudou, a pandemia chegou, teve que se reinventar, teve que buscar outras coisas. Então, esse dinamismo, né, quando a gente olha pequena e média empresa, da mesma forma que é fácil de tocar, porque você consegue falar rapidamente com o dono da empresa e rapidamente a tomada de decisão ela é feita, da mesma forma tem um elo frágil porque você não tem pessoas tão preparadas, né? Então você tem que trabalhar essa cultura. Mas existe um potencial muito grande, né? Então, se a gente consegue trabalhar esses três pilares, pessoas, processos, para resultados, a gente consegue trabalhar e elevar muito, né, o nível de maturidade, né? Mas infelizmente no Brasil ainda é embrionário, né? O Lean é um movimento que vai e volta e depende muito de um esforço de um dono da empresa
que conhece, acredita para manter, né? Porque se depender muitas vezes do time, às vezes se perde mesmo, né? Então, são pontos que a gente vem identificando, pelo menos no Brasil, nas empresas que a gente toca, principalmente, né?